Colo de amiga. Oi, amigas! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Depois de algumas semanas muito caóticas, eu posso dizer que eu tô melhor, tô me sentindo mais agradável com a minha própria presença. E isso só aconteceu por um fator muito importante. Amigas, eu aceitei ajuda. Muitas pessoas comentam, né? Falam sobre a dificuldade de pedir ajuda, e eu sei exatamente como é essa sensação, mas eu sinto que eu ainda passo por outra luta interna, que é a seguinte: eu não pedir ajuda, mas a pessoa me oferece, faz um gesto por mim, e eu tenho muita dificuldade em lidar com aquilo, como se eu não tivesse sendo um incômodo para a pessoa, como se eu não tivesse dando trabalho. E isso gerou um questionamento dentro de mim, assim: por que eu suporto interromper algo na minha vida para ajudar o outro, mas não suporto que alguém dedique um momento para cuidar de mim? Como a maioria de vocês sabem, eu cresci em um interior da Bahia muito pequeno, minhas amigas, assim, muito pequeno mesmo, todo mundo se conhece. E os meus pais, como a maioria das famílias brasileiras, eles desde cedo trabalham, e eu não fui muito criada diferente. Desde pequena, eu já ajudava o meu pai no salão, já ajudava minha mãe dentro de casa com as tarefas. A minha criação foi para que eu me tornasse uma pessoa independente. Eu era a típica criança, adolescente, minhas amigas, que os pais não se preocupavam muito porque se virava sozinha, fazia tudo sozinha. Ah, não tem problema, Sofia dá um jeito, Sofia resolve isso, sabe? Quando, na época, eu não sei nem como eu resolvia. Eu não sei de onde eu tirava repertório para sair de situações que eram claramente situações de pessoas adultas. Eu e uma das minhas melhores amigas, a gente sempre brinca assim, para tentar lidar com bom humor. A gente diz que a gente adulteceu muito rápido. Eu fui uma pessoa que tive muitas responsabilidades desde muito cedo. Não à toa, uma das coisas que eu mais falo na terapia é a exaustão da minha vida, de uma vida que desde sempre eu estive muito atenta, sendo sempre muito cuidadosa, mas tem uma hora que o nosso corpo, afinal, não somos máquinas, ele não aguenta, e é importante que a gente tenha outros braços, outros abraços, para que a gente consiga seguir, né? Continuar no caminho, assim. E pelo fato de eu ter crescido tendo que resolver várias coisas sem a ajuda de ninguém, sem querer gerar um incômodo tal, eu acabei, minhas amigas, pensando que isso fosse uma habilidade, sabe? A hipervalorização da independência. E agora, na vida adulta, eu tenho percebido que isso não é uma habilidade, é uma sobrecarga que me machuca, que eu sinto tanta dor real assim, que às vezes, amigas, eu sinto o meu corpo, o meu ombro pesar, exatamente como eu tô sentindo ele pesar agora. Tem algumas semanas que eu tive uma crise de pânico aqui em casa, e eu chorava muito, gritava muito. Quem já passou por uma crise de pânico sabe como é terrível. E para mim foi angustiante perceber a minha dificuldade em ligar para alguma pessoa e falar: vem ficar comigo, porque eu não tenho condições de ficar sozinha. Eu só fui fazer a ligação quando eu percebi que se eu ficasse mais um pouquinho presa com os meus pensamentos, eu não iria suportar, sabe, amigas? Daí eu liguei, recebi essa ajuda, recebi cuidado, recebi afeto, recebi carinho. No último episódio do podcast aqui do Colo de Amiga, inclusive, se você gosta do Colo de Amiga, não esquece de dar 5 estrelinhas pra ele e favoritá-lo. Favorita esse podcast aqui no Spotify. Quando você faz isso, eu sinto seu cuidado daqui. E uma coisa que eu me dei conta, pensando sobre isso, de receber cuidado, é que eu tenho uma crença limitante de que eu sempre tenho que ser a melhor companhia, a mais agradável para o outro. E nesse período que eu estava tendo as crises de pânico, minhas crises de ansiedade, eu olhava para mim e eu percebia que eu não tinha nada para oferecer. A única coisa que eu tinha para oferecer era o meu silêncio.
E como eu cresci pensando que para ser amada eu precisava estar sempre sorrindo, oferecendo o meu melhor, me ver nessa situação onde eu tô totalmente crua e vulnerável, eu fico com medo de perder o amor do outro. O que é muito tosco, porque eu quase nunca tenho medo de perder o meu amor por mim. Eu percebo, minhas amigas, como em relação ao amor próprio, eu sempre tô agindo pelos extremos, sabe? Eu tenho que ser de tal jeito para eu me amar, eu tenho que acertar em tal escolha para me amar. Mas quando é sobre o amor que eu recebo de outras pessoas, eu tô sempre negociando, eu tô sempre oferecendo o meu perdão, sendo gentil, dizendo não, da próxima a pessoa vai fazer diferente. E é por isso, por estar refletindo sobre a forma como eu me relaciono comigo mesma, que eu entendi que a ajuda do outro é também uma possibilidade para que eu me enxergue de um jeito diferente. Esses dias eu escutei uma frase que ficou ecoando na minha cabeça. Às vezes você precisa do amor de alguém para se amar. Eu lembro que quando eu li o livro Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, logo nas primeiras páginas, a Hooks, ela fala que cuidar de alguém não significa que necessariamente você ama essa pessoa. Eu levei isso pra terapia porque, enfim, eu fui uma pessoa que recebi muito cuidado ao longo da minha vida, sobretudo da minha família, mas eu nunca me senti muito amada. E é doloroso verbalizar isso, tá? Não pensem que eu tô falando isso de forma indolor. Não, me dói. Nunca vou esquecer desse trecho da Hooks. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro de outro trecho em que ela diz que amor próprio não se constrói em isolamento. Desde então, eu tenho me permitido receber, com muita dificuldade, tá? Mas eu tenho me permitido receber cuidado de pessoas que me amam. Porque, às vezes, é pelo olhar do outro que você vai entender como você merece ser amada. E você vai entender também coisas, ações, comportamentos que fazem com que você se sinta amada. Eu tive muito essa criação de que quando eu fazia algo que os meus pais não gostavam, eles me chamavam de ingrata. Diziam que eu não sabia valorizar aquilo. Por isso que eu tenho uma relação com cuidado, e eu digo, eu fui cuidada, eu tenho uma relação com o cuidado como se ele fosse uma dívida. Você cuidou de mim e agora eu tô te devendo e eu preciso retribuir. E não é pra ser assim. Amor e cuidado não são dívidas que a gente paga se abandonando. Amor e cuidado são gestos que a gente oferece sem esperar nada em troca. Nos últimos anos da minha vida, eu consegui nutrir relações muito saudáveis, assim. Sejam elas relações românticas, relações de amizade. E eu percebi o quanto cuidar dessas relações, nutrir ela de uma forma onde eu me disponibilizo a escutar o outro e o outro se disponibiliza a me escutar, fez com que eu me permitisse me escutar com mais atenção, com mais generosidade, sabendo que mesmo que por muito tempo na minha vida eu tenha conseguido resolver muitas coisas sozinha, eu não preciso seguir sempre assim. A gente tem que parar de ver o fato de se virar sozinha somente como uma habilidade, como se fosse um superpoder. Para nós mulheres, nossa, é definitivamente uma sobrecarga. Eu lembro de um livro que eu li, e eu até já falei sobre ele aqui no Colo de Amiga, que é O Caderno Proibido, que é a história, né, de uma mãe que tá sempre ali ajudando os filhos, ajudando o esposo, e todos os dias ela para escrever no diário dela, e ela se sente culpada, inclusive, por dedicar um momento para ela. Ela morre, assim, de medo de que a família descubra que ela faz algo por ela. E ela tem um filho chamado Ricardo, que em uma passagem desse livro eu me identifico muito, amigas. Vou ler para vocês. Ela diz assim: Ricardo é como eu, sempre se sente culpado, sobretudo por aquilo que ele não tem coragem de fazer. Eu sou uma pessoa que eu até me acho corajosa, mas eu não sou tão corajosa quando eu paro pra pensar na vulnerabilidade, sabe? Até quando eu tô me relacionando romanticamente assim, eu percebo que demora um tempo pra que eu aceite ajuda, pra que eu peça ajuda.
E no fundo, isso está muito relacionado com o meu medo da pessoa perceber que nem sempre eu tenho algo para oferecer. Sustentar isso não é fácil, minhas amigas. Não é fácil quando você passou a vida toda aprendendo que você deveria ser a mais gente boa, a mais parceira, porque só assim para quererem a gente por perto. Quantas tias minhas eu já vi sendo abandonadas, rejeitadas por caras a partir do momento que elas entravam em uma crise depressiva, em uma crise de ansiedade. E para mim que lido com a depressão e passo por momentos assim de longos meses de melancolia, eu fico com medo de parecer fraca. E parece que aceitar ajuda, né, torna a gente mais frágil. Mas eu tenho entendido que se uma amiga me liga falando que tá em uma crise de pânico, me perguntando se eu posso ir dormir com ela, quando eu chego na casa dessa minha amiga, eu não vou enxergar fragilidade. Eu vou enxergar coragem de alguém que tá percebendo que não precisa dar conta de tudo sozinha e pedir o socorro. Quando eu comecei a tomar o antidepressivo, pra mim era muito, muito perturbador assumir para as pessoas que eu tomava medicação. E era muito perturbador imaginar os julgamentos que as pessoas teriam em relação à minha escolha. Como se fosse uma escolha fácil, né? A própria terapia em si já é muito corajoso da nossa parte, assim. Ficar lá, seja online, seja presencialmente, chegar lá e falar, olha, aconteceu isso, eu não tô me sentindo bem. Tem que ter muita coragem pra bancar isso. E mais coragem ainda pra assumir pra si que nem sempre a gente vai ter algo pra oferecer. E isso não significa que nós não merecemos sermos amadas. A medicação, amigas, ela chegou na minha vida, assim, em um momento onde eu não tinha forças para levantar da cama, onde a minha psicóloga fazia de tudo assim para que as sessões evoluíssem e eu não conseguia literalmente sair do lugar, sabe? Eu sentia que a minha cabeça era quase como um caco de vidro assim, e a todo momento eu estava sendo perfurada pelos meus pensamentos perturbadores de muita cobrança, pensamentos ruminantes que me faziam paralisar. E foi muito com a entrada da medicação que eu consegui dar um passo por vez. E eu tô falando isso porque tem uma pessoa especial na minha vida que vai começar agora a fazer o uso da medicação e todos os dias eu só consigo reforçar e pensar o quão corajosa ela tá sendo em pedir ajuda e aceitar ajuda. Porque são nessas horas que a gente olha pra nossa fragilidade e aí a gente se dá conta de que, opa, sou humana, você não precisa segurar todos os pratos, sabe? Deixar que alguns pratos caiam e se permitir cair também. Tem um livro que eu gosto muito também, que ele se chama Cartografias para Caminhos Incertos. Eu até indiquei ele no kit de sobrevivência emocional do último episódio. E nele tem um trecho que diz assim: criar é olhar para trás, caminhando para frente, seguindo em direção ao abismo e acreditando que o chão estará lá. E às vezes, para acreditar que esse chão existe, que a gente vai conseguir sair dos nossos buracos, das dores que a gente está passando, a gente precisa sim aceitar ajuda e lembrar que toda essa ajuda que a gente oferece ao outro, a gente também merece de volta. E não em um lugar de merecimento, sabe, minhas amigas? Mas de troca mesmo. Como é que você quer criar, caminhar, seguir, acreditar em alguma coisa, em algum chão, fazendo tudo, absolutamente tudo sozinha? Você até pode fazer, porque muitas vezes na minha vida eu fiz. Eu sei exatamente como é isso. Mas me conta aqui, quando você chega nesse lugar, você não tá tão exausta que você nem consegue aproveitar? Eu tenho me permitido pedir ajuda, inclusive para que eu consiga celebrar ao lado dos meus e chegar nos lugares sem me sentir tão exausta e sobrecarregada. Amigas, naquele dia que eu pedi ajuda enquanto eu estava tendo uma crise de pânico, eu
honestamente, e eu tô sendo assim, a mais vulnerável com vocês, eu honestamente não sei se eu conseguiria sair sozinha. Eu lembro muito assim de na infância, eu brincava na rua, né, com as minhas amigas, eu amava brincar tipo de pega-pega, esconde-esconde, essas coisas. E aí, quando eu caía e me ralava, eu tinha muito medo de contar para os meus pais. Daí eu engolia o choro, fingia que nada tinha acontecido. Porque quase sempre quando eu contava, eu recebia uma bronca por não ter prestado atenção, por ter sido desatenta, quando na verdade eu só estava sendo criança e vivendo. E eu tenho essas memórias então de que a cada queda é engolir o choro, brigar comigo mesma e seguir em frente. E agora eu tô aprendendo que dá pra fazer diferente, que dá pra fazer um outro movimento, que é de cair, não ter pressa pra levantar, que é outra coisa assim pra mim que já quero resolver tudo e fazer tudo de uma vez. Não ter pressa pra levantar, esticar minha mão pra essas pessoas que me amam, ainda que pouquíssimas, mas para que essas pessoas possam me ajudar a levantar, tentando não reclamar comigo porque eu simplesmente caí. Eu sempre penso assim, ó, minhas amigas, só tropeça quem caminha. Se eu tropecei, se eu caí, é porque pelo menos eu tô caminhando. E diferente de todos os outros momentos da minha vida, eu tô fazendo um caminho que é meu. E nesse caminho que é meu, eu quero os meus junto comigo para que a gente possa se ajudar. E é difícil fazer isso, tá? É difícil, principalmente quando você é a primeira pessoa da geração da sua família a tá fazendo isso. Eu sou a primeira pessoa da minha família que, por exemplo, toma medicação. E o tanto de comentário terrível que eu já ouvi, eu não sei assim nem enumerar. E depois de mim, outras pessoas começaram a fazer terapia. Acho que medicação só eu que tomo, mas enfim, é só um exemplo. Imagina não recorrer às coisas que a gente merece para cuidar da gente por pensar que a gente tem sempre que se virar sozinha e sempre ser essa mulher forte, independente e guerreira. Muito pelo contrário, eu quero ser assim, ó, amigas, fraquinha. Sou fraca mesmo porque eu preciso de ajuda, sabe? Mas eu tô a passos lentos também pra aceitar essa ajuda, sem desconfiar de que eu esteja sendo um incômodo. Foi engraçado que esses dias eu tava em um evento de trabalho, tava com mais 2 amigas, e aí uma dessas moças que tava no evento, ela falou: "Nossa, Sophie, eu te acompanho há um tempo, você me transmite tanta força." E enquanto ela falava isso, eu me dei conta de que nunca mais eu tinha me dado o direito de ser frágil, sabe? Porque eu fico nesse lugar, minhas amigas, de mostrar fortaleza, de mostrar como eu consigo me virar sozinha e não precisa se preocupar comigo, porque você já tem muitas preocupações na sua vida. Eu até falei com a minha psicóloga esses dias, porque eu tenho um irmão mais novo, e ele tá passando por algumas questões, adolescente, enfim, momento caótico, né? E aí a minha psicóloga me perguntou assim: "Sofia, mas você fala pra ele também que a sua vida não tá fácil? Qual foi a última vez, assim, que você contou para o seu irmão que tá difícil pra você?" E aí eu lembro dessa mulher me falando que eu parecia ser uma pessoa forte. E quando Carlinha, minha psicóloga, me perguntou isso, a minha cabeça, assim, amigas, foi explodindo. Porque eu parei pra pensar no quanto eu só mostro a minha fraqueza, minha fragilidade pra mim. E ainda assim, eu mostro muito no intuito de querer melhorar. Sabe? Eu faço às vezes esse combinado comigo que é patético, de chorar hoje e já querer que amanhã eu acorde melhor, com tudo resolvido. E não vai ser assim. Não precisa ser assim. Eu posso chorar hoje, acordar amanhã, mandar um áudio pra uma amiga chorando, fico tranquila à tarde, à noite sinto tudo de novo. E se isso me torna frágil, pode deixar. Eu quero também dançar com a minha fragilidade. Eu tenho muito essa crença, né, minhas amigas, de que eu preciso ser a pessoa que resolve tudo, que organiza tudo, que sustenta tudo para ser amada, para ser bem vista. E não à toa, nas últimas semanas, eu tenho sentido uma dor no meu corpo que é de pura exaustão. Se alguém me perguntar se esse momento da minha vida tivesse um título, ele seria cansada. E é um cansaço
cansaço assim extremamente mental de quem tá reaprendendo que a vida pode ser sim construída enquanto se pede ajuda. Sabendo que às vezes uma amiga minha vai chegar aqui nesse meu quarto e eu não vou ter nada para oferecer. Às vezes eu penso que o colo de amiga é a minha tentativa de oferecer um espaço de vulnerabilidade para mim e para vocês também. Eu não sei, por exemplo, se esse episódio eu tenho muita coisa para oferecer, mas eu quero me perdoar por isso, sabe, amigas? Esses dias eu fui fazer um projeto de um trabalho em conjunto com pessoas que eu amo. E foi a primeira vez na vida que eu falei pra mim que eu não iria me forçar a responder que eu estava bem quando eu não tava. E daí eu não cheguei fazendo piadinhas. Eu sou das piadinhas, do risinho solto. Menina risonha, né? Que ri, que sonha. E daí eu não cheguei fazendo piadinhas, eu realmente sentei, fiquei caladinha assim, e eu percebi o quanto isso foi bom pra mim. Eu não forcei o meu corpo a sentir algo que ele não estava sentindo. Eu simplesmente deixei transparecer mesmo assim, como tava a minha cabeça. Caótica buscando silêncio, buscando pouca socialização, buscando pouco estímulo. Eu tô em um momento um pouco assim, sabe, minhas amigas? E tá sendo muito difícil mesmo pra mim, que quero estar sempre presente, que quero estar sempre sendo esse polvo que abraça todo mundo e resolve o problema de todo mundo e resolve a agonia de todo mundo. E aí quando vem alguém resolver o meu, eu fico em pânico, querendo me afastar, mas não. Hoje eu tenho um silêncio, não tenho nada pra oferecer. E se tiver, assim, 2 pessoas que me amam e que sabem respeitar esse momento meu, acho que pra mim já é o bastante. E é isso, né, minhas amigas? Quando alguém dedica um tempo a mim, quando eu não tenho nada pra oferecer, instantaneamente vem um sentimento de culpa. E agora eu tenho tentado deslocar essa culpa pra que eu consiga enxergar o carinho e o amor que eu mereço receber. Quando você escuta suas amigas, você acha que elas estão te explorando? Ou você escuta com carinho e com cuidado? Então, o que te faz pensar que você está explorando outras pessoas sendo chata por trazer os seus incômodos, por trazer os seus desabafos? Talvez, amiga, você e eu, a gente precisa aceitar tanto a ajuda quanto o cuidado das pessoas que nos amam e se importam com a gente. Espero que a gente consiga deixar a nossa vista mais nítida para entender que o carinho e o cuidado que a gente oferece ao outro também nos pertence. E pelo amor de Deus, amigas, gratidão por algo que alguém fez na sua vida não pode ser dívida, minhas amigas. Estou falando isso para mim também. Queria que a gente combinasse dessa semana, a gente fazer o exercício de pedir ajuda em uma coisa bem simples da nossa vida, qualquer coisa assim, sabe? Ajuda a um colega de trabalho, a uma pessoa da família que você confia. Tenta fazer esse exercício nessa semana. Ajuda até da própria psicóloga, ajuda de uma amiga. Veja se você consegue e tá tudo bem se não conseguir, mas veja também o que o seu corpo sente quando você pensa em fazer isso. Primeiro pode vir um pânico, pode vir a culpa, mas lembra do carinho. Lembra do carinho que você oferece para essas pessoas e como isso também te pertence. Para quem escutou até aqui, comenta uma árvore. Essa árvore vai simbolizar o nosso crescimento de divas que sabem reconhecer que merecem sim ajuda. E se esse episódio mexeu com você, aqui vai o kit de sobrevivência emocional. Uma música, um filme, um livro e agora outro episódio do Colo de Amiga pra gente ampliar esse colo. De música, eu vou indicar Nascer, Viver, Morrer, do Tim Bernardes. É uma música que sempre me faz pensar sobre recomeços. E às vezes, pra recomeçar, a gente precisa sim do amor do outro. De livro, eu vou indicar o meu primeiro livro, amigas. Acreditar em mim é minha única possibilidade de existir, porque foi um livro que me ensinou muito sobre o amor comigo mesma. Mas eu só consegui enxergar esse amor porque eu também me permiti a ser amada de alguma forma. Mas também indico Caderno Proibido, porque é um livro fantástico e eu sinto que muitas de vocês podem se identificar. Ai, gente, de filme eu vou indicar um da Disney que eu amo muito, que é Soul. Ai, esse filme é lindo demais da conta. E de episódio, eu vou indicar um outro do Colo de Amiga, que é
porque a gente quer ficar bem com todo mundo. Aí depois vocês me dizem o que vocês acharam. Minhas amigas, eu espero que esse episódio tenha sido um colo pra vocês, assim como foi pra mim. Um beijo e até semana que vem.